Seja muito bem-vindo aos 5 Minutos de Fama, especial No Limite. A partir de hoje a gente começa uma temporada que tem tudo pra ser incrível. Eu adoro reality show, adoro No Limite. Foi o primeirão, né, que a gente assistiu na TV aberta. E, gente, essa edição 2021 tem tudo pra ser também uma edição assim bastante marcante, bastante representativa. O primeiro eliminado foi o Mahmoud, ele que veio do BBB 18, né? Caiu lá na Praia Brava, caiu lá nas areias do Nordeste para poder disputar essa prova, acabou sendo eliminado pela própria equipe. Ele fazia parte da equipe Calango. Pra gente analisar a participação do Mahmoud nesse comecinho aí de jogo, ele ficou apenas 3 dias, né? A gente pôde perceber no programa de ontem que foram 3 dias muito intensos e eu acho que o que assustou um pouco ele foi o fato dele ter percebido que outros participantes eram fisicamente mais fortes do que ele. Eu acho que isso assustou um pouco o Mahmoud. Ele acabou sendo votado aí pelo Bill, pela Jéssica, pela Angélica, pela Carol e pelo André. Foram 5 votos que ele recebeu e isso foi assim, acho que talvez algo que eu já esperava, porque dentro desse perfil do time, né, porque existem 2 times, tem o Calango e o Carcará. O Calango, ele tá uma coisa mais pra força física, tá mais mesmo pros brutamontes, pras mulheres guerreiras, e o Carcará tá mais uma coisa assim de raciocínio, uma coisa mais pra esse lado. E o Mahmoud, ele não se encaixava muito bem nessa coisa de força. Ele inclusive chegou a reclamar nos dias no período que ele ficou, né, nos dias de confinamento com a tribo dele, ele chegou a reclamar sobre isso, que ele e a Angélica eram sempre colocados para trás pelo fato de não terem, entre aspas, tanta força física. Aliás, ele tentou se juntar com a Angélica, tentou fazer uma aliança com a Angélica ali nesses poucos dias de convivência, mas a Angélica acabou votando nele, né? E a justificativa da Angélica foi que ela estava votando nele por conta da tribo mesmo, por acreditar que talvez ele fosse atrapalhar o andamento da tribo. Isso aí, gente, começa assim bem morninho, né? O No Limite, ele é um reality que ele começa bem morninho e vai aumentando, as provas vão aumentando as resistências, as provas vão aumentando as suas dificuldades, o grau de dificuldade, isso é no decorrer do programa. Sair agora, nesse começo, é ruim porque não se vivencia tanto quanto se espera dentro do esquema do jogo, né? Mas, infelizmente, o Mahmoud, ele acabou saindo. Bom, eu já falei, né, sobre a questão da parte física dele, que ele realmente... Aliás, ele tá em forma. Ele disse na entrevista depois pra Ana Clara, né, no Globoplay, que ele fez natação, ele tava fazendo ginástica, um monte de coisa, ele se preparou fisicamente, mas quando chega ali, né, só aquela primeira prova que teve de subir a duna, né, aquele desafio de subir aquela duna toda e depois descer, aquilo ali pra mim já me tirou completamente o fôlego. Eu não tenho o menor perfil pra participar do No Limite, mas admiro muito quem está lá, admiro a garra dos participantes, porque realmente é um desafio enorme. Bom, ele deixou clara, né, antes de sair, a simpatia que ele tinha pela Gleice e pelo Kaysar, e também pela própria Angélica, que votou nele, né? Isso foi bem interessante, porque aí ele já garantiu que a Gleice e o Kaysar não votassem nele. Eu percebi nesse primeiro episódio que as pessoas ainda estão se conhecendo, então foi muito, apesar dos poucos dias que eles estão ali, né, e a gente assistiu também tudo muito editado. Eu acho que a gente está tão acostumado com reality ao vivo, quando a gente vê uma coisa assim editada dá um certo nervosinho, mas apesar dos poucos dias, ele se entrosou bem com o grupo, né, com a equipe dele, com a tribo dele, com o pessoal do Calango. Em contrapartida, o Carcará já começou aí tendo alguns problemas, viu? A gente vai acompanhar isso no decorrer do programa. Eu acho que a participação do Mahmoud foi uma participação bacana, apesar de não ter acrescentado muita coisa. É o primeiro eliminado, a gente ainda está começando a falar sobre o No Limite, mas já deu pra gente sentir um pouco do clima, da atmosfera, e também já deu pra sentir um pouco da questão da competitividade, porque o Calango, ele começa o jogo, ele começa o programa com sangue nos olhos, eles estão ali para vencer mesmo. E aí, em contrapartida, como eu disse, o Carcará, que começou assim mais devagarzinho, né,
já foi conquistando, porque a resistência, ela não é só a força física, né, a força que vai se colocar na prova, ela é também a questão mental. Então é preciso equalizar muito a parte da mente com a parte do corpo. E foi nesse ponto aí que eu acho que o Mahmoud ele acabou perdendo. O que deixou a tribo dele bastante assim incomodada, pelo que eu percebi, foi durante a prova lá da mandala, né, a última prova, que foi essa prova da imunidade. Eles tinham que carregar um saco de 5 quilos, e aí de repente ele quer sair da prova, ele entrega o saco, se eu não me engano, para Jéssica, o saco de 5 quilos acaba caindo no chão, e aí a outra equipe, a outra tribo, o Carcará, é que eles avisam, olha, tem um saco aqui no chão, e aí imediatamente o André Marques para tudo e dá a vitória para o Carcará e deixa aí o Calango com essa responsabilidade de ter que eliminar um participante. Essa dinâmica do No Limite, para mim, é uma dinâmica muito legal, porque apesar da convivência, do entrosamento, é o próprio grupo que precisa naquela noite, lá no portal, eliminar um participante. E eu acho que isso pesa bastante nos outros dias. É necessário que cada participante do No Limite, no seu período de convivência na tribo, seja o melhor possível, mas o melhor guerreiro para a tribo. O No Limite não é um jogo individual, né? A gente viu algumas imagens do próprio Mahmoud tentando organizar votos, montar votos. Ele conversou com a Angélica, conversou com outros participantes, até com o próprio Kaysar também, mas é um mecanismo, é uma tática diferente da tática do BBB. O tempo corre muito rápido e aí o que acontece? Se você não aproveita o tempo com a sua tribo, o tempo engole você. Esse vai ser um espaço onde a gente vai trazer informações exclusivas e apuradas diretamente dos bastidores lá da produção do No Limite. E olha, gente, todo mundo já viu aí, né, no episódio de ontem, que os participantes eles ficam ali confinados dentro da tribo, e essa tribo ela é cercada, né, tem uma cerquinha, eles têm a parte coberta bem pequena, mas dentro dessa cerca tem um participante que tem dado muito trabalho. Aliás, ele está querendo literalmente pular a cerca. Eu tô falando do Lucas Chumbo. A produção tem suado bastante a camisa, porque ele já está assim agoniado de estar confinado ali naquele espaço. Ele que é um cara, é um surfista, é um cara do mar aberto, é um cara, né, que gosta de espaço, tá querendo dar suas escapatórias. E aí a produção já chegou, já puxou a orelha dele mesmo, que não pode, não tem condição, é preciso seguir algumas regras do jogo, e essas regras são muito importantes, porque afinal de contas é um reality num ambiente natural e é preciso que haja a convivência quase que integral com os membros da equipe, né? E também os membros da própria tribo. Então o Lucas Chumbo dando trabalho. Gente, a produção também está abismada com a força física da Elana. A Elana, a gente não lembra se a gente teve essa imagem ontem, eu acho que não, mas a Elana, na prova que teve aí para conseguir mantimentos, para conseguir, né, o kit básico de sobrevivência, ela levou nas costas um galão de água de 20 litros, sozinha. E olha, os marmanjos ali jogados no chão, né, cheios de preguiça, cheios de dores aqui, dores ali, e a Elana tá se saindo assim a verdadeira Mulher Maravilha da tribo. Ela que faz parte da tribo Carcará, tá se saindo muito bem e olha, na minha opinião, ela é uma das favoritas aí pra final, viu? Porque ela tem força física, ela é inteligente e ela já incorporou o espírito do jogo. Isso é muito bom. Sorte pra Elana. Eu já disse aqui que a minha torcida é pra Ariadna, né? Aliás, eu vi muitas pessoas comentando sobre os quilinhos extras da Ariadna. Realmente ela está acima do peso e isso tem atrapalhado um pouco a dinâmica dela dentro do programa. A gente pôde ver, né, na edição que ela teve dificuldades para poder fazer aquela travessia da duna para subir e descer. Em outras provas também ela teve dificuldade, mas mandou muito bem lá na prova da caixa, tirando a caixa do mar. Enfim, eu acho que é um teste de limites. Então, o corpo não quer dizer tudo necessariamente, né? É preciso alinhar o corpo e a mente. Ainda tem mais uma informação aqui, direto lá dos bastidores, que é a seguinte: a Carol Peixinho foi eleita a passadora oficial, se é que a gente pode dizer assim, né, de repelente do Bill. Exatamente, o pessoal da produção tem comentado que o clima entre eles assim é bem interessante, né? Ela tá querendo se aproximar. Eu não sei se dá pra formar casalzinho no Limite, porque a gente não tem pay-per-view, né? Não tem edredom, a gente não vai poder ver, aliás, não tem cooler, que é uma grande tristeza. A gente não vai poder ver informações extras, informações adicionais. Mas parece que o clima entre eles assim tá bem legal, eles estão bem entrosados, né? O Bill, que é um cara bastante reservado, a gente pôde ver
no BBB desse ano, o quanto ele é bastante fechado, bastante tímido, mas quem sabe de repente, né, Carol Peixinho não vai despertar nele um outro lado que a gente não conhece. Será? Não sei ainda. Bom, e ainda uma outra informação sobre a Carol é que o que a gente ficou sabendo aqui no nosso programa, que ela não tá ali muito pelo prêmio não, viu? Ela não tá ali muito pelo prêmio, que é um prêmio de R$500 mil, de R$500 mil. Ela está ali mais por uma questão mesmo de fortalecer a imagem dela nas redes sociais, fazer um engajamento, né, dentro dos perfis dela de redes sociais. Então assim, de repente a Carol Peixinho, quem sabe, pode vir a dar muito trabalho ainda nessa edição do No Limite. Resistência é uma das palavras mais importantes para quem está lá no limite. Por aqui, eu deixo a resistência de lado e aproveito mesmo todas as delícias do Tudo Vira Doce. São bolos para o lanche da tarde, tortas temáticas para datas comemorativas e olha, gente, tudo feito com o maior capricho pela chefe Fátima Ferreira. É irresistível. Para vocês saberem mais informações sobre o Tudo Vira Doce, é só entrar na página deles, na página oficial do Instagram e pegar todas as informações. Enquanto isso, eu fico aqui, ó, comendo o meu Tudo Vira Doce, porque afinal de contas, não dá para ficar só olhando, né? Eu aproveitei que ontem foi noite de estreia do No Limite e fiz algumas observações, algumas pontuações em relação ao programa. Gostei da apresentação do André Marques, mas não vi muita diferença em relação à apresentação do Zeca Camargo, né? Acho que o André ainda tá meio mecânico. Esse tipo de reality não dá para ter assim uma proximidade com o participante, né? Até porque muitas vezes o apresentador ele está dentro do campo de provas, então assim, é necessário essa distância, mas eu não vi assim nada além. É legal, porque eu gosto do André, eu acho que ele é um cara assim incrível como apresentador, manda muito bem, mas dentro desse formato ele ainda tá assim meio preso, né? A gente não sabe ainda porque foram os primeiros dias de gravação, de repente nos próximos episódios ele vai estar um pouco mais solto, mas achei ele bem preso, não achei ele muito diferente assim do Zeca Camargo. O que eu gostei muito foi da fotografia. Gente, uma fotografia maravilhosa, que lindo a gente ver aquelas imagens todas, principalmente as imagens de drone, né? Acho que a tecnologia veio ajudar muito no Limite, essa edição do No Limite com esse tipo de captação de imagem, eu achei assim sensacional, foi muito bom a gente ver as águas por cima, né, da praia, a gente vê a areia, a gente vê, enfim, o cenário amplo, foi muito legal. Tá de parabéns, e a produção também tá de parabéns, porque a gente ainda está numa pandemia, é muito difícil, né, fazer um reality, é muito difícil fazer um programa, e aí os caras eles fazem aquilo com o maior carinho e mantêm principalmente a raiz do programa, né? Eles mantêm ali, eles são fiéis ao que o programa já trazia das edições anteriores do Limite e também ao formato original, que é o Survivor. Então assim, isso é muito bom, a produção mandou muito bem, estão de parabéns. Um outro destaque aqui que eu fiz foi que isso foi muito legal. Durante uma prova patrocinada, o André Marques ele anunciou que vai haver o No Limite 2022. Gente, como eu disse, eu não posso me inscrever, até porque eu tenho limitações por conta da minha saúde, mas para quem aí curte esse formato, vai ser uma nova oportunidade para a gente poder ver. Eu só não sei se vai ser ainda com ex-BBBs, eu acho que não, porque ele fala a respeito de um aplicativo, de uma conta digital e que, enfim, o cliente pode fazer, pode vir a participar, né? O cliente desse banco digital pode vir a se candidatar em 2022, enfim, tem um trâmite aí de merchandising, um trâmite comercial, mas foi bem interessante porque a gente ficou sabendo que vai ter No Limite 2022. Uma outra observação aqui, só pra gente terminar, foi a questão do portal, né? Que portal escuro, gente, quase um portal das trevas. Acho que faltou um pouco mais ali de animação, acho que faltou um pouco mais de cor naquele portal, ficou parecendo até um acampamento indígena depois de um incêndio, sei lá o que, uma coisa meio Velho Oeste, meio Chefe Apache, não sei, eu acho que poderia ser uma coisa um pouco mais pra cima. Óbvio que esse é um portal
onde os participantes eliminam um participante, é um lugar tenso. Eu acho que conseguiram, o pessoal da cenografia conseguiu passar essa mensagem de tensão, mas eu acho que ficou bem assim sombrio, né? De repente ali talvez dá até uma melhorada na luz, não sei, mas no todo assim a gente precisa aplaudir muito toda a equipe, né, do Boninho, todas as pessoas que estão se dedicando. Tem muita gente do BBB que tá ali, pessoas que eu conheço, pessoas que já vieram já do Big Brother e que já emendaram no limite, mas é muito bom. É mais uma oportunidade que a gente tem de entretenimento, é mais um programa que a gente tem para poder comentar, é mais uma distração que a gente tem, né, diante de notícias tão tristes sobre a Covid-19, diante de, enfim, do monte de informações do dia a dia. É aquela pausa, porque o reality show é isso, é um jogo da vida real, mas com aquela vidinha paralela que a gente adora comentar, não é? Agora são 15 ex-BBBs na disputa pelo prêmio de 500 mil reais. R$500 mil, gente. Quem não gostaria de ter esse dinheiro na conta, né? Pois é, a gente volta na semana que vem com mais um 5 Minutos de Fama especial No Limite, trazendo o eliminado da semana e também mais informações dos bastidores. Encontro marcado, espero você. Até lá!